Ministro, você poderia detalhar melhor como é que foram esses encontros aqui na Itália? Bem, eu tive vários encontros extremamente produtivos. Eu estive com o chefe da Polícia de Estado, que mostrou para nós que estávamos lá, inclusive o chefe da Polícia Federal Brasileira, como é que se faz a coordenação entre distintas polícias. É algo que nós almejamos fazer no Brasil, embora aqui seja um Estado unitário, o Brasil é um Estado federal com distintas polícias e tendo em conta que os estados e os próprios municípios, que são entes federados, têm autonomia para gerir as suas forças de segurança. Tivemos com o ministro da Justiça, tivemos com o procurador-geral antimáfia e queremos aperfeiçoar a nossa legislação também contra o crime organizado, contra a lavagem de dinheiro. Estamos num aprendizado. Daqui a pouco terei uma reunião com o ministro do Interior. Interessantemente, aqui eles separam o ministro da Justiça e o ministro do Interior. Nós temos um ministério conjugado, né, que faz ao mesmo tempo, cumpre essas duas funções, do Ministério da Justiça e do Ministério da Segurança Pública. Enfim, estamos aprendendo como é que eles lidam com o crime organizado, que é um fenômeno hoje multinacional, mundial, preocupa o mundo inteiro e que não pode mais ser combatido isoladamente. Seja localmente, como se faz no Brasil, e nem isoladamente um país de per si. É preciso que haja uma colaboração internacional. Ministro, há uma colaboração entre a Polícia Federal e a Polícia Italiana sobre a grande união que há entre a máfia italiana e o PCC no Brasil? Vocês trocaram informações sobre isso? Sim. Ontem nós fechamos um acordo importante com a Polícia Italiana e a Polícia Federal com relação ao combate às drogas, ao tráfico de drogas. E esse memorando de entendimento, esse termo de acordo, será assinado no G20, no Rio de Janeiro, na presença da primeira-ministra Meloni. Nós estamos fechando outros acordos mais globais com a Itália e estamos, inclusive, trabalhando numa troca permanente de informações que o nosso Ministério da Justiça, além de ter sob sua guarda as 4 polícias federais, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, Penal Federal e a Força Nacional, nós temos também uma incumbência importante, que é a cooperação internacional, que é a troca de documentos, que são documentos usados em processos. Nós temos a troca de informações sobre os criminosos que atuam de forma transnacional. E nós ontem, na Procuradoria Antimáfia, nós estabelecemos exatamente isso, que ao invés de termos uma cooperação, assim, caso a caso, nós vamos ter uma interlocução permanente. Estamos trabalhando nesse sentido, talvez até por meio de uma plataforma eletrônica. Agora, ministro, já é possível, já tem identificado assim, essa conexão entre a máfia italiana e, digamos, a máfia brasileira, se é que dá para chamar assim? Ainda não, claramente, mas nós temos indicativos de que as nossas organizações criminosas, não vou nominar, já estão atuando no exterior. Sobretudo em Portugal, há notícias. Aqui na Itália aqui não se sabe ainda com muita clareza se são movimentos isolados ou não. Mas ontem o procurador antimáfia, de forma muito interessante, disse o seguinte: olha, nós queremos aprender o modus operandi, ou como operam as organizações criminosas brasileiras. Nós já sabemos como opera a máfia aqui na Itália. Então são formas distintas de atuação. Então nós queremos trocar informações sobre isso. E uma coisa preocupante, tanto no Brasil quanto aqui em outros países, é que o crime organizado, que acaba amealhando muitos recursos, ele sai da ilegalidade e passa a atuar na legalidade. E é muito difícil identificar essa transição, mas o que é importante é fazer estrangular financeiramente essas organizações para que elas não possam fazer essa transição do mundo da ilegalidade para a ilegalidade. Como é que esse combate está acontecendo no Brasil, especificamente nessa transição? Bem, nós temos vários mecanismos. No Brasil nós temos o COAF, não é? Que identifica, digamos assim, movimentações financeiras atípicas e comunica à Polícia Federal. Não é? O COAF hoje está ligado ao Banco Central.
Então, toda vez que há uma operação financeira heterodoxa, liga-se uma luz vermelha e isso é comunicado à polícia. Nós temos, por exemplo, acordos com a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos do Brasil, que para identificar fraudes eletrônicas, que os bancos estão colaborando conosco. Outra coisa, nós temos termos de colaboração com os notários brasileiros, com os tabeliães e com os registrados na área imobiliária. Toda vez que há uma compra de um imóvel de forma supervalorizada, o pagamento é feito em dinheiro ou alguma coisa, digamos assim, obscura uma transação imobiliária, também a polícia é avisada. Portanto, nós temos alguns acordos setoriais, nós temos também institucionalmente o COAF, que presta um serviço muito importante, justamente para evitar que haja que dinheiro ilícito seja transferido para para as atividades lícitas. O que está ocorrendo, por exemplo, agora recentemente no fenômeno das BECs. Na semana passada, o presidente Lula convocou uma reunião ministerial de emergência, os ministros envolvidos, digamos assim, com esse problema, e o ministro Haddad, do ponto de vista da Fazenda, disse que estava eliminando mais de 1.000 CPFs de empresas que estavam operando ilegalmente nesse mercado das BECs. Vão ficar muito poucas, somente aquelas que têm os proprietários identificados, com o CPF, com o CNPJ, com recursos bem claramente também explicitados. A Polícia Federal está atuando justamente no sentido de evitar que o crime organizado tome conta desse setor. Então, a ministra da Saúde, por exemplo, estava trabalhando no sentido de tentar alertar a população de que essas apostas, elas, na verdade, criam uma dependência psicológica, é quase uma doença, e que talvez isso seja incluído no catálogo da OMS, da Organização Mundial de Saúde, como uma doença contra qualquer, né? Que a jogatina compulsiva é uma doença. Então, esta é uma outra forma de evitarmos que, digamos assim, o crime organizado ele atue aparentemente de forma legal, usando recursos ilegais. Agora, vai ter orçamento para isso, ministro? Nós temos agora de... Bom, esta realmente é uma preocupação do presidente, uma boa pergunta do presidente e de muita gente dizendo, olha, é uma atribuição a mais. Mas, infelizmente, são obrigações que nós temos que cumprir. A Polícia Federal não vai deixar de investigar o crime organizado se infiltrando nas BECs. É um esforço sobre-humano. Nós perdemos muito orçamento, e todos os ministérios perderam orçamento nessa contenção financeira, orçamentária, com o estabelecimento do teto de gasto. Isso limitou muito a atuação nossa. Vejam que o esforço que fizemos agora, do ponto de vista do governo federal, para auxiliar o Rio Grande do Sul nas enchentes, ou os demais estados nas queimadas, os pequenos, os parcos recursos que temos, nós tivemos que fazer um esforço, mas sempre há a possibilidade de esforçarmos um pouco mais. Mas já teve garantia por parte do presidente? O senhor falou do Fundo de Segurança, ele vai ser contingenciado, se não vai ser contingenciado? Nós temos um fundo de segurança que tem recursos limitados que servem tanto para aplicação direta nos estados, para a compra de equipamentos, veículos, armamentos, coletes, a prova de balas, etc., como também alguns recursos que são automaticamente destinados aos estados para os projetos que eles, enfim, bem entenderem desenvolver. Não há recursos novos com relação a essa PEC que eu estou pretendendo, no sentido de dar uma coordenação maior às forças de segurança no Estado Federal. O presidente me deu a incumbência de discutir isso, primeiramente com os governadores, que eu estou fazendo, regionalmente. Nós vamos ter em Brasília uma reunião em novembro do consórcio de governadores de todo o Brasil. Eu já fui convidado para discutir esse assunto com eles. Em primeiro momento, em primeira mão, essa PEC é bem recebida, primeiro porque teríamos, em tese, recursos para isso, recursos que não podem ser contingenciados, e haveria também um comando central no sentido de estabelecer diretrizes para a segurança pública, para a defesa social, para o sistema penitenciário, sem nenhum arranhão
às competências dos estados para dirigirem as polícias civis e as polícias militares, muito menos aos municípios no que diz respeito às suas guardas municipais. Então, é uma questão em aberto. O presidente quer antes que nós discutamos isso com toda a sociedade. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.